Escolheu cor de camisa, foi? Pois é. Vai, todo mundo. Eu quase dei a camisa do Ariel, mas eu falei, vou botar em cima da mesa que eu acho que fica mais legal. Olá, sejam bem-vindos ao canal Na Fronteira, um canal feito para você que é daqui de Guajará-Mirim. Eu sou Valdo Alves e vou apresentar o programa Papo Reto, um programa criado com o objetivo de levar discussões relevantes para a nossa cidade. Hoje, no primeiro episódio, vamos contar com a presença aqui do Sargento Eliel e o Vinícius Peixoto. Sargento Eliel, para quem não conhece, foi o candidato a vereador mais votado nessas eleições de 2024. E o Vinícius, um dos coordenadores da campanha, vai dizer aqui quais as dificuldades e as estratégias que levou essa candidatura a números assustadores. Teve sucesso nesse número, essa grande expressão de votos que o Sargento Eliel teve. Sejam bem-vindos, meus amigos, aqui no programa Papo Reto. Boa noite, quero dizer que é uma satisfação em tê-los aqui. Boa noite, Josivaldo. Sargento Eliel, diga para nós e para a nossa audiência, quem é Sargento Eliel? Onde veio o Sargento Eliel? Onde nasceu o Sargento Eliel? Boa noite, Josivaldo, meu amigo Vinícius. Meu nome é Eliel Nunes Silvino. Sou filho de imigrantes. Meus pais chegaram aqui no estado de Rondônia no início da década de 70, vindos do sul do país, em busca das melhores condições de vida na época das colonizações do INCRA. Se estabeleceram inicialmente no projeto Sidney Girão. Foram um dos primeiros moradores do Sidney Girão. Você teve uma parte da sua vida na agricultura, né? Conte para nós essa história. Isso. No início dos anos 80, nós viemos para Guajará-Mirim, vivemos um pouco na zona urbana e, posteriormente, fomos morar na área da Comara, uma área rural aqui próxima da zona urbana da cidade. Vivemos lá, eu vivi lá até os 20 anos de idade, aproximadamente 12 anos vivi na área da Comara. Teve muita dificuldade, Eliel, né, nesse período que você viveu nessa vida do campo? Isso, na verdade, foi uma história de lutas, né? Como a maioria dos produtores rurais. Nós conseguimos conciliar a educação, os estudos com a agricultura. Trabalhava, vocês são sabedores que a agricultura familiar em nossa região não é próspera, né? Infelizmente, nós não temos muita dificuldade, né? Nós não temos incentivos, o produtor não tem treinamento, não existe políticas públicas ainda na nossa região para a agricultura familiar. Então, nós lutamos muito, trabalhávamos durante o dia na roça e estudávamos à noite nas escolas aqui
tanto eu quanto meus irmãos aqui do município, da zona urbana. Tinha uma certa dificuldade nesse tempo, assim, que você trabalhava no campo e estudava. Algumas vezes, assim, você pensou em desistir de estudar por conta desse trabalho pesado do campo? Sim, sim. Eu até brinco com meus filhos, minha família, se a gente fosse fraco, nós teríamos desistido. Na época, a área da Comara, os moradores da Comara, a quem eu tenho uma gratidão, um grande apreço, sabem disso, sequer tinha acesso, não tinha ponte, o acesso era precário, sem estrada, carro não entrava, somente bicicletas e motos, e sem iluminação pública, sem energia elétrica. Estudávamos à luz de lamparina. Imagina a dificuldade, né? Tu recorda que ano foi isso aí, mais ou menos, Galil? Sim, na década de 90. Em 99, eu consegui o meu primeiro emprego formal, né? Sempre trabalhei na roça, trabalhei em carvoaria, trabalhei como ajudante de pedreiro, mas aos 18 anos eu consegui meu primeiro emprego formal como professor do município. Depois que você concluiu o nível médio, aí você foi para pedagogia. Exatamente, tive o privilégio de cursar o magistério. E aí passei no concurso da prefeitura, né? Sim. E iniciei aí, morando na Comara ainda, iniciei a minha primeira faculdade, pedagogia, aqui na Uni. Legal. E assim, logo após esse período que você trabalhou no campo e foi para a sala de aula ser professor, tu ficou quanto tempo como professor nele? Eu trabalhei 3 anos como professor, 2 anos na área rural, na escola no Ramal São Francisco, aqui na zona rural, e 1 ano aqui na zona urbana. 1 ano, né? Aí depois desse período que você foi professor, você seguiu outro rumo? Sim, aí no ano de 2001, saiu o concurso, o edital do concurso para a Polícia Militar, fiz o concurso e foi aprovado. Aí em 2002, não é isso? Exatamente, a academia iniciou em 2002. Conte aí um pouco da sua história dentro da Polícia Militar. Eu sou policial militar há 22 anos, desde 2002, né? Hoje 2º sargento da PM, por conta do resultado das eleições. É um mandamento constitucional, o militar que tem mais de 10 anos de serviço, automaticamente ele vai para a reserva remunerada, com tempo proporcional ao trabalhado. Então, se eu trabalhei 22 anos, mais 3 anos de professor, vou para a reserva com 25 anos de contribuição. Então, ingressei na Polícia Militar em 2002, como soldado. Trabalhei na Rádio Patrulha por aproximadamente 10 anos, a maior parte como comandante de Rádio Patrulha, inclusive participei da Força Tática, você é conhecedor de um pouco da minha carreira, né? Compartilhamos alguns momentos dessa fase. Para você que não sabe, eu sou policial militar também, tive a honra de trabalhar com o Sargento Eliel em algumas vezes no serviço de Rádio Patrulha, e eu percebi o profissional que você é dentro da Polícia Militar, e eu tenho certeza que isso você carrega desde da sua infância até hoje. Então é satisfatório demais ter aqueles períodos que eu tive do teu lado lá trabalhando na Rádio Patrulha, mordendo hora, como se diz, né? Então, assim, quantos anos mesmo de Polícia Militar? 20 anos, 10 anos no serviço fim, serviço operacional, e a maior parte do tempo hoje é raridade, né? Hoje, felizmente, existe a progressão funcional. Naquela época não existia. Eu fui soldado da Polícia Militar, comandante de Rádio Patrulha. Hoje, soldado, meu amigo Vinícius, é raro. Tá acabando os soldados. Eu acho que daqui para o final do ano, acho que não vai existir mais, né? Soldado. Na Polícia Militar de Rondônia. Que bom. Então, eu tive o privilégio de comandar Rádio Patrulha durante 10 anos. E depois disso, fui trabalhar no serviço administrativo. Trabalhei muitos anos na seção de patrimônio da Polícia Militar. E lá me especializei na elaboração e execução de projetos. Inclusive, desempenhamos alguns projetos importantes para o nosso batalhão. Tu pode dizer para a gente quais tipos de projeto que foi desempenhado lá? Nós conseguimos alguns, meus amigos, como as quadras de esporte, tanto de concreto quanto de areia. Participei também da construção, né, do projeto da reforma do batalhão.
da garagem do batalhão, o lava-jato das viaturas, que antigamente nós lavávamos viaturas precariamente com mangueiras, né? Então nós conseguimos efetivar alguns projetos, como também reformulação de sistemas, equipamentos, de informática do batalhão, né? São alguns dos projetos que a gente conseguiu desempenhar ao longo desse tempo. Essa tua habilidade em projetos, Eliel, como tu adquiriu? Tu fez um curso? Como é que foi essa situação? Eu fiz alguns cursos, meu amigo, pela própria Uni também, ministrou alguns cursos para a gente, do qual eu participei, e mais pela prática também. A gente vai aprendendo com a prática, né? Verdade. Isso, nesse período que você ficou na Polícia Militar, ainda tá, né? Ainda não concluiu o teu processo ainda. Ficou quanto tempo como soldado e como cabo e agora como sargento? Quanto é o período que tu ficou nessas graduações? Como eu falei, a progressão funcional antigamente era bem complicada. Eu fiquei aproximadamente quase 10 anos como soldado, em uns 3, 4 anos como cabo e posteriormente a terceiro sargento. E agora, devido ao progressão, pleito, né? Exatamente, vou ser reformado ex officio no ato da diplomação. Tá, agora vamos chegar aí onde a gente estava esperando, né? Esse período que você se despertou para a política aqui no município, surgiu quando isso? Você não entrou num detalhe aqui, Josvaldo, também sou formado em Direito. Sim, a tua formação acadêmica, né? Isso, eu tive o privilégio de cursar Direito na única turma ofertada pela Unir em Guajará-Mirim. Que ano foi isso? Iniciou-se em 2013, né, Vinícius? 13. Aí conseguimos, inclusive, por força de mandamento judicial, né? Eu lembro que essa turma teve muita dificuldade em concluir, né, o período, né? Meu amigo Vinícius, inclusive, se você puder, ele participou ativamente dessa construção. E aí, Vinícius, como é que tá? Boa noite. Boa noite a todos. A tua história também, né? A tua história é de acadêmico, né? Foi sempre assim, perdendo cabelo. Mas assim, primeiramente, parabenizar pela iniciativa de ter esse podcast. É muito importante para Guajará-Mirim a gente ter esse debate todo tempo, falar da cidade. Sim. Porque a gente costuma falar em eleições e acaba a eleição, e aí? O que é que vai acontecer? Então é importante as pessoas começarem a entender a política, mas não necessariamente para participar, mas para ver quão é importante a gente cobrar dos nossos políticos, nossos representantes. E Eliel lembrou bem, porque na época do curso de Direito, a gente realmente teve uma dificuldade enorme, poucos docentes. A gente até fez denúncia na época no Ministério Público Estadual, e a gente fazia parte do departamento de administração, porque o curso de Direito não tinha departamento. Então a gente se agregou no departamento de administração. E assim, foi uma luta muito, muito, muito árdua, mas assim, o resultado disso tudo foi maravilhoso, porque a gente hoje anda nas ruas de Guajará-Mirim, a gente vê verdadeiros profissionais do direito caminhando, agindo, atuando e até vestindo a camisa do direito. Isso é muito legal. Verdade. A gente fica triste, né? Porque é um curso que não deu continuidade, né? E teve muita dificuldade essa turma que estava cursando nesse período aí. E assim a gente espera uma mobilização das autoridades, né? Para ver se consegue trazer um curso que é tão importante para a nossa comunidade. Não só o de direito, mas assim, outros cursos também. Isso. A gente vê que Guajará-Mirim perde muito com isso, né? Exatamente. Muito se fala da questão da qualidade. A extensão de Porto Velho, a qualidade do curso vai ser baixa, mas praticamente, eu acho que mais de 90% dos acadêmicos foram aprovados na OAB. Eu, inclusive, fui aprovado ainda durante o curso, no 9º período de Direito do curso, eu já fui aprovado. Então, a qualidade é excepcional, professores muito bons. E, infelizmente, nós temos hoje, eu tenho um filho que eu pago a faculdade para ele em Porto Velho, a mesma faculdade que eu fiz de Direito pela ausência. Podendo ter esse curso aqui e os nossos filhos não ter que sair da cidade. Né? Exatamente. Ficar aqui perto da gente, até economicamente até viável para nós, né? Aí seria muito interessante se as autoridades conseguissem trazer esse curso aqui para nós. E não só isso, Valdo, eu acho que a gente tem que pensar o seguinte: o que é que Guajará-Mirim tem de potencial? Nós temos um potencial enorme de área extensa ecológica, ou seja, dá para desenvolver potencial turístico, cultural, enfim, tem os bois, né? Enfim, a gente não pode esquecer que existe uma história que carrega Guajará-Mirim, além da agricultura, ou seja, tem muita, hoje soja, mas já teve muito gado.
E cadê os profissionais? Cadê a universidade para disponibilizar cursos para essas áreas especificamente? E é o que faz com que muitos dos filhos dos guajaramirenses acabam indo para Porto Velho, não para abandonar Guajará de forma alguma, mas para se especializar, para se formar e depois trazer o resultado. Mas bom seria que fizessem aqui, em Isso casa. é verdade. Eu costumo dizer, nas minhas rodas de amigo, né, que a única saída para Guajará-Mirim economicamente é turismo, pelo nosso potencial. Infelizmente, não tem investimento nessa área, né? E assim, Até então, né? Esperamos até que então, os vamos próximos passos. torcer, né? Isso. Nossa esperança nunca acaba. Exato. Verdade. E aí, Eliel? Pois Como é. você... Concluindo a questão da minha formação, aí no ano de 2018 nós concluímos o curso, né? 2017. Me especializei em duas áreas do direito do trabalho e direito processual civil. Sou pós-graduado nessas duas áreas. E passei a acompanhar, né, a nossa política. Nós vivenciamos um cenário muito diferente dos outros municípios do estado. Nós sabemos que a nossa Constituição ele fala da independência e harmonia entre os poderes constituídos, né? E nós vemos, infelizmente, interferência de outros poderes. Quando o Ministério Público interfere, quando o Poder Judiciário interfere no Executivo e no Legislativo, significa que alguma coisa não está andando muito bem. Algo não está certo. Exatamente. Então, a partir dessas interferências, dificilmente você vê um prefeito, por exemplo, terminar o mandato com CPF, digamos que limpo, né? Sim. Então, eu passei a acompanhar a política. Você é conhecedor, minha família é de servidores públicos. Nunca fomos políticos, né? Simplesmente votávamos, até levantar a bandeira de candidatos, a gente levantava discretamente. Porém, passamos a acompanhar, como eu te falei, o cenário político atual e resolvemos lançar o nosso nome, fazer parte desse processo. Sim, conte para nós aí como é que surgiu esse projeto, assim, como que foi lançado esse nome do Sargento Eliel para a campanha, para a política de Guajará? Pois é. Nós somos policiais militares e somos conhecedores que todas as eleições sempre sai 2, 3 policiais militares, 2 bombeiros, 2 policiais civis, e isso acaba dividindo os nossos votos, né? Então, tão logo terminou a eleição passada, a gente passou a construir um projeto denominado POP, da qual você ajudou a construir, né? Sim. E para fazer uma eleição interna, inicialmente entre PM e bombeiro, para eleger o representante da classe, para tentar diminuir essa divisão dos votos da nossa categoria. Quantas pessoas participaram desse POP, Eliel? Aproximadamente 200 pessoas. 200 pessoas. Quase 200 pessoas. Onde você foi o escolhido. Eu fui aclamado aí pela categoria. Inicialmente bombeiro e polícia civil. E depois a polícia civil também abraçou integralmente o nosso projeto. A gente viu nessa campanha aí a adesão da Polícia Civil, né? Abraçou a causa e apoiou todo esse projeto e achei muito interessante, coisa nunca vista, né? Na verdade, Vinícius, tu que é policial civil... Se despir das vaidades, né? Isso é verdade. É atrás de um objetivo comum, né? Inclusive, é bom, Eliel, lembrar que assim, o projeto existiu, a Polícia Civil não fazia parte do projeto. Ou seja, foi um anseio interno da própria classe policial militar. E aí os bombeiros e policiais militares fizeram um POP e o Eliel foi aclamado lá. E aí, para quem não sabe, o Sargento Eliel, ele tem um irmão policial civil, que é o Valdinei. Sim. E aí o Valdinei começou a trazer essas conversas, assim, obviamente que informais e tudo mais, e a gente começou a se interessar. Porque amadurecer a ideia, né? Porque até então eu não conhecia o Eliel a não ser da faculdade, do curso de Direito. E sempre foi um cara extremamente disciplinado. Sim. E isso é muito legal falar porque faz parte do perfil. E perfil não tem máscara, né? É quem você é. E aí a gente, a partir dessa conversa, dessa tratativa, tinha o nome do Roberto Nunes, que é um candidato fortíssimo, um cara excepcional na Polícia Civil. Roberto, ele já foi candidato, né? Sim, no mesmo ano que eu, inclusive, 2012, fomos candidatos, foi um erro que a gente cometeu. Pois é, e a gente se assume deveria ter feito isso, né? Esse POP lá na Polícia Civil e ter escolhido isso, apenas... a gente saiu cada um por sua motivação própria. E a gente sempre brinca dizendo, se somasse os meus votos e o do Roberto em eleição de 2012, a gente estava com uma votação muito expressiva. Quantos votos teve aí, Vinícius?
eu tive praticamente 300 votos e o Roberto teve quase 500 votos. Poxa, olha aí, Ou cara. seja, somado os dois, daria na base de 759 votos. Por isso, o que o Eliel conseguiu nessa, né? Isso. Mas a gente aprende com os erros, né? Então, dessa vez a gente refletiu e refletiu coletivamente. E o Roberto era o nome cotado realmente para sair pela Polícia Civil. E aí chegou em dado momento, ele falou: olha, pessoal, fez lá um texto explicativo, dando as exposições dele da questão de não sair, né? Entendendo que talvez pudesse abraçar um projeto maior. A partir de então, a gente começou a realmente conversar com um grupo que estava bem montado, bem firme e forte, é o grupo do Sargento Eliel. Sim, eu quero até enaltecer aqui o nome do Roberto. O Roberto é um cara excepcional, né, cara, que agregou muito aqui, né, nesse projeto do Eliel. Vamos mandar um abraço aí pro Roberto Nunes. E bem lembrado, né? Ou seja, o nome, o slogan que foi amplamente discutido, acabou saindo das mãos Saindo dele. das mãos A dele. força dos que acreditam na mudança. Muito legal. E aí ele conta um pouco aí dessa estratégia, primeiro da dificuldade que foi enfrentada na campanha do Sargento Eliel. Na verdade, a gente tem que começar dizendo o seguinte: um bom produto é o primeiro passo para o sucesso. É fácil vender, né? É fácil vender. Inclusive, essa semana até estava brincando com um colega meu. Ele disse: cara, mas tem alguma coisa no Eliel que não é possível, é ruim. Aí ele não tem. Aí eu falei: não encontrei nenhum. Aí ele falou: aí tem uns que não gostam dele. Eu falei: aí é outros 500. Se não gosta, ninguém é obrigado a gostar. Mas até dizer, abrir a boca para falar da conduta. E assim, uma das coisas que me fascinou, e eu falo isso francamente, falei isso já para várias pessoas, a história do início da vida do Eliel. Ou seja, lá na Comara. E aí a gente foi, na época, inclusive, fazer uns vídeos lá, e ele mostrava a questão da terra, do solo, como era maltratado. E Contou a história que ele viveu lá. Isso, contou a história. A ponte no nome do pai dele, que na época não existia Interessante nem essa história aí da ponte, hein, Eliel? Vai contar agora pra nós. Isso. Não vou contar a história dele toda, mas é bom para lembrar. E as dificuldades, ou seja, é história de um vencedor. Verdade. Pessoas que se dedicam, como eles se dedicaram, ele, os irmãos, a família toda, que sai da zona rural. Ele nem gosta muito de contar essa história, porque assim, é uma coisa muito particular, mas é preciso falar. Inclusive, Vinícius, minha esposa está ali nos ouvindo. Isso. Ela me conheceu, eu conversava com nossos filhos ontem em Porto Velho. Ela me conheceu lá na Comara, morando numa casa feita de pau a pique. Vocês devem saber. Tem que dar valor, né? Tem que valorizar. De casa de papo que só me lembra o Nordeste. Há 25 anos. Há 25 anos. Exatamente. E aí, como é que foi que assim que vocês se conheceram? Tava lá e tal, ela passou, te achou interessante, como é que foi? Pois é, nós tínhamos umas amigas em comum. Ah, sim. Aí eu, professor, né? Ela estudante na época. Ela foi tua aluna, não? Foi minha aluna. Foi? Eu tive o privilégio de dar aula com ela. Mas foi depois. Aí ela precisava de uma aula de reforço. Daí comecei a dar aula para ela e daí surgiu o amor que já dura 25 anos. Que legal, que história bacana. Sim. Sim, vamos voltar aí à questão da tua eleição, do como é que foi projetado essa tua candidatura. Pois é, amigo. Nós nos propusemos a fazer política diferente. Quando nós aceitamos um dos nossos requisitos, né? Era fazer diferente. Vamos quebrar esse paradigma da velha política. Tanto que nós, nos últimos eventos que fizemos, caminhadas, carreatas, juntou tanta gente que o povo assustava, até perguntava para alguns parentes, amigos nossos, quanto ele está pagando de gasolina, quanto ele está pagando para vocês caminhar conosco. E todos que caminharam conosco foram voluntários, pessoas que acreditavam no nosso projeto, inclusive amigos que nunca se envolveram em política, né? Nunca se expuseram e vestiram a camisa mesmo, pegavam a bandeira, balançavam. Então, esse era o nosso propósito, fazer diferente. E assim queremos fazer nosso mandato, Josivaldo. Sim. É isso que o Vinícius falou, né? O produto foi fácil vender. Então, assim, quem te conhece, eu te conheço já há quase 20 anos, eu vejo, dá para ver a tua índole, o teu comportamento. Eu costumo dizer que para você votar no candidato, votar nele, você não é difícil. O cara fala, não tem como saber como é que é o cara. Tem sim, você mora aqui, você conhece a tua comunidade, você sabe como é o cidadão dentro da família dele, você sabe como ele age sendo um profissional, onde ele trabalha, como é que ele trata os seus funcionários. Então, assim,
você falar que não tem como saber como é aquele político vai ser, você sabe. Você tem indícios, né, que você pode ter para não votar ou votar nele. Sim. Então eu digo que o Sargento Eliel foi fácil ele conquistar esse povo, porque você tem uma boa história, né? Você contou essas histórias no vídeo e muita gente vendo a tua postura, a tua história, acreditou e foi. Você não usou máscara. Então, assim, e outras pessoas que não te conheciam chegavam para aquelas outras que te conheciam e perguntavam: como é que é esse cara aí? Ele é de boa e tal? Eu falei: não, excelente, é um cara sem arranhuras, vamos dizer assim. Eu sempre falava isso. Então, isso eu acho que foi das coisas que facilitou para você cativar o eleitor nessa tua campanha, não é verdade? Isso mesmo. Inclusive, você foi um dos maiores incentivadores. Eu lembro que na primeira reunião que fizemos da nossa eleição interna lá, quando eu lancei meu nome, você falou: Eliel, você consegue. Se você colocar seu nome, com certeza você consegue. Então, Na época eu já tinha jogado, né? Pois Porque é. surgiu a ideia do pop. Eu falei: Sim. bom, cara, quais são os nomes aqui que seriam aí relevantes eu para fiquei nós? meio receoso, né? Ficou meio Porém, receoso. Falei: não, Léo, confiar, cara. Você é um cara bem quisto aqui na tropa. Eu acho que tem como você se dispor a concorrer a isso aqui e ter sucesso. E foi, levamos o teu nome, fizemos uma campanha lá interna e deu certo. Pois é, eu sempre falo, por onde eu ando, que alguns, já fomos em alguns programas de rádio, e as pessoas questionam: Eliel, você ficou assustada com o tamanho, a expressividade de votos, nunca foi político, nunca fez campanha, participou de eleição, né? Eu, humildemente, falo que não, porque nós trabalhamos muito. Como eu te falei, sempre trabalhei com projetos, né? Eu falo que essa nossa campanha foi uma construção coletiva, não é uma construção só nossa. Iniciou na segurança pública e depois as pessoas, cidadãos de Guajará-Mirenses, empresários, servidores públicos, vendo a forma como trabalhávamos, como construímos, né? Construímos esse projeto, abraçaram também, vieram caminhar com a gente. Então, eu sempre falo, quando o projeto é bem elaborado, é bem feito, a gente colhe frutos lá na frente. Isso é verdade. Eu vejo que quando a gente iniciou, né Vinícius, na estrutura da campanha, era pouca gente, depois foi chegando mais. Quando a gente ia para aqueles bandeiraços lá na campanha do Eliel, as pessoas se assustavam e no próximo sempre tinha mais, né? As pessoas acabavam aderindo àquele movimento. Sabe o que é, Val? Assim, a percepção que a gente tem é que as pessoas olhavam para a campanha do Eliel e falavam assim: esse cara quer ser realmente vereador. Porque era uma campanha, como você mesmo disse, ela começou como tinha que começar, apenas com aquele grupo que estava formado, tinha todo um planejamento. E aí o Eliel, quando fala de planejamento, é planejamento do início ao fim. Ou seja, a gente sabia onde a gente queria chegar, calculado. Ou seja, não era uma coisa feita, será? Não. É óbvio que o será acontece quando a gente abre as urnas, que a gente fica meio assustado, mas assim, com humildade, com os dois pés no chão, confiando sempre em Deus que a gente ia conseguir o resultado e o resultado veio. Mas a gente não pode deixar de mencionar isso, ou seja, o formato da campanha. Né? Inclusive é bom, a palavra que o Eliel fala, assim, eu sempre gosto de dizer, essa campanha do Eliel é uma campanha de muitas mãos. Não tem o Vinícius, não tem o Mica, inclusive quero mandar um abraço para o Mica, a quem eu estendo a todo o pessoal da coordenação da campanha. Mas é uma campanha que realmente tem essa característica de muitas mãos e mãos dadas. Sabe? Você vê as pessoas empolgadas, sabe? Pessoas que nunca saíram na rua para pedir foto com bandeira erguida na avenida principal, com o nome, com o rosto do Eliel ali na... Agora, é uma coisa fabulosa. Assim, quando você olha para trás e você vê a história, passa um vídeo na tua cabeça, fala: que coisa linda, coisa bem, sabe? Coisa de pessoas sérias que tinham realmente vontade de ver a mudança acontecer. A mudança não é feita só por uma mão, a gente sabe disso. A gente que vive já há muito tempo, já tem meus 48 anos de idade, a gente já sabe um pouco disso. Mas a gente precisa ter o começo. Sim, com certeza. E o começo está aqui, depositado no nosso futuro vereador, que vai em 1º de janeiro ocupar aquela cadeira na Câmara. E a gente tem certeza que vai ser um excelente vereador. Amém. É muita responsabilidade, muita gente de bem abraçou aí nossa causa. E vou ter que honrar cada voto, cada um desses 759 votos. Isso. Aí, seguindo, Josvaldo, Sim. você sabe que a família é a base da sociedade, né? Depois de construída
essa eleição interna, foi aclamado lá como representante da categoria, eu passei a pedir a permissão da família, né? Sim. Inicialmente da minha esposa. A família tem que abraçar, senão Tem que não tem abraçar, força, né? Minha esposa é servidora pública também, e resistimos no início, né? A gente sabe como é a política, principalmente a política guajará-mirense. E depois meus irmãos, ambos servidores públicos também, policiais, Jair policial militar, Valdinei policial civil, e resistiram também inicialmente por me conhecer, conhecer a minha conduta, e depois acabaram abraçando muito forte mesmo, né? Se transformando. Isso é verdade. Vale a gente lembrar aqui que muitos até desenvolveram coisa que nunca fizeram, né, Vinícius? Vocês acompanharam o Jair, meu irmão mesmo. Jair virou um cara que... É formado em letras. Ele fez a letra da nossa música. Virou a edição dos vídeos, virou poeta. Aí minha filha, as pessoas falam, tem um amigo do meu irmão, do Valdinei, que trabalha na TV Rondônia em Porto Velho. Ela perguntou quem era o profissional que fazia nossas edições e nossos vídeos, que está muito... E não foi só uma pessoa que fez essa pergunta, não. Pois é. Pessoas de Porto Velho, várias, perguntando quem é que está trabalhando no marketing da Liel. Exatamente. Era o Jair e a Ju. A Ju, a família, né? Isso. Surgiu, né, nessa necessidade, né? Porque eu lembro que a gente estava atrás de alguém para fazer as filmagens. Queríamos pagar, né? A nossa campanha foi construída por voluntários. Sim. Aí um amigo meu, o Emerson, ele fez a música, o Jair fez a composição, ele cantou, né? Aquela música que ele cantava nas nossas caminhadas, a voz dele. Sim. E a minha filha, a Juliane, formanda de enfermagem, estagiando, nos últimos o último período mesmo, últimos meses da faculdade, né? Na correria, mesmo assim ela conseguia conversar com as professoras, com as orientadoras, conseguiu vir a Guajará, conseguia uma semana de folga, estagiava dobrado lá uma semana, vinha uma semana para cá, ficava com a gente. Quando ela não conseguia... Acompanhei o esforço dela. Ela não conseguia vir, a gente produzia o material, mandava para ela editava e publicava. E na fase final ela veio ficar uma semana conosco também. Então, são os voluntários nossos. Ele já tem uma obrigação, ele tem que pagar um curso de marketing para a filha dele, porque ela já é de excelência. Não é, cara? Ela conseguiu isso aí, destacar, fantástico, né? Exatamente. Então, os voluntários aí que se transformaram em prol desse nosso projeto aí, meu amigo. Muita gente. Eliel, tu tem noção do desafio que tu vai enfrentar em 1º de janeiro? Sim, meu amigo. Não vai ser fácil, hein, cara? Pois é. Eu lembro, o Vinícius lembra muito bem que nós fizemos uma reunião, a primeira reunião que fizemos com a Polícia Civil. Então, logo, eles abraçaram em nossa candidatura. E meus pais são evangélicos. E, sabiamente, eles escolheram meu nome, Eliel. Eliel foi um dos grandes guerreiros que o rei Davi teve. Olha aí. Então, guerreou muitas batalhas ferrenhas, né? Então, eu aceitei essa missão aí. Tive esse privilégio de carregar esse nome. Então, eu, como eu sempre falo que faço parte de um projeto, né? Sim. Fizemos um projeto, eu me preparei. Hoje eu me sinto preparado, além de minha formação acadêmica, né? Em Direito, que mais influencia na nossa legislatura. E eu estudei muito a nossa legislação, o regimento interno da Câmara, lei orgânica municipal, que está muito ultrapassada, precisa de uma reforma urgente. Atualizada, né? Então, estou preparado, meu amigo. Eu vejo que muitos vereadores eleitos não sabem nem o que é o regimento interno de uma Câmara. Então, a gente acha bacana essa tua disponibilidade de já avançar esse pouco e conseguir, né, se preparar já antes de assumir o mandato. Interessante. Sim. Inclusive, eu estudei a legislação dos servidores públicos também, está bastante ultrapassada. Nós precisamos, a maioria das secretarias não possuem cargo de carreira e salários, né? Precisamos rever isso urgentemente. Eu, como cidadão, cara, o que eu observo é que essas gestões anteriores lá da Câmara Municipal, eu pelo menos, eu não vi uma lei que eles criaram para beneficiar a população. Eu sempre vejo coisas assim mais direcionadas, assim, de alguma categoria, mas não para a população em geral. Sim, o que você tem em mente assim para a população em geral? Pois é, você quer que eu fale dos meus projetos agora? Sim, seria interessante.
Como eu comecei falando que minha origem é a área da Comara, área rural, meus pais agricultores. Então, um dos primeiros projetos que nós temos o dever de fazer é com a agricultura. E nós temos um projeto da agricultura familiar. Nós acompanhamos, vivemos isso, né? A nossa infância e adolescente, aqui na área da Comara. Nós temos associação, nós temos uma fábrica de farinha que produziu muito pouco. A Associação da Comara tem uma padaria que nunca produziu, não produziu sequer um pão. Tem um trator que funciona muito pouco, né? Então, tem equipamentos, mas faltam políticas públicas. Não adianta eu sempre falo para os amigos agricultores que eu ainda tenho lá, isso da época que eu morava lá. Não adianta o governo trazer meia tonelada de calcário, jogar lá e entregar para o agricultor, sem ele saber qual a correção necessária. Sem ter uma organização, exatamente, né? Qual que é a correção necessária do solo, o que você precisa fazer, corrigir aquele solo. Então, é uma terra muito fraca, você conhece, eu senti isso. A gente produzia, tinha que deixar aquela terra descansar um ano para produzir novamente, porque não tinha um profissional, falta, na verdade, um profissional. Com conhecimento técnico que vai analisar, dar o suporte, né? Fomentar, na verdade, a agricultura, né? Então, nós precisamos primeiro organizar as associações rurais, né? Nós sabemos que essas associações, infelizmente, não tem documento, não tem CNPJ, se tem, às vezes não mantém. A falta de organização. Pois não declaram corretamente os impostos da Receita Federal, muitas vezes tem multas, né? Então, precisa ser corrigida essa carência urgente, né? Você sabe se a Associação da Comara tá bem estruturada? Eu lembro que tinha uma Casa da Farinha lá, né? Sim. É a Casa de Farinha que eu te falei, que produziu muito pouco. Pela última visita que eu fiz à presidente, a questão do documento ainda não estava 100%. Faltava uma pendência na Receita Federal, se eu não me engano. Então, assim, vai dar suporte para essas associações. Exatamente. Então, questão de treinamentos, cursos, né, para os próprios agricultores, qual que é a melhor cultura para essa área, né, o que pode produzir para fomentar essa agricultura familiar. Qual é a Secretaria municipal que cuida dessa área, área técnica, para dar suporte? É a Secretaria da Agricultura mesmo, Semagripe. Sim, Eliel. E os outros projetos? O que você tem para a saúde, para a cultura? Isso, nós, como policiais que somos, eu acompanho desde o nascimento, por exemplo. Eu vou dar alguns exemplos. Você sabe que o legislador ou vereador, as funções do vereador é limitada, né? Sim. A principal função do vereador é a função fiscalizadora. O vereador deve ser um bom fiscal. E depois a função de execução, elaboração de leis e projetos, essa que a gente está falando, né? E a função de assessoramento ao executivo, o vereador ele deve ser um bom assessor do executivo, né? E a função julgadora, julgar as contas do município, julgar a questão da ética também dos parlamentares, do próprio prefeito, né? Então, nós devemos deixar essa ênfase aí que a função do vereador é essa, a função legislativa, né? Só que a gente tem alguns projetos, sim. Nós temos também, como eu comecei a falar, vivemos o nascimento da Polícia Militar Mirim. É um modelo de projeto, né? É um projeto social para as crianças e adolescentes. Como, por exemplo, o projeto do Bombeiro Mirim, que o Capitão Bragado comandou aqui há bastante tempo. Eu sempre falo que nós devemos ocupar o tempo ocioso das crianças e dos adolescentes, mas de forma construtiva, né? Hoje nós temos tem amigos de meus filhos que são adultos e agradecem ao Bombeiro Mirim, à Polícia Mirim. Então, um dos projetos que nós temos aí é fomentar essas associações, associação voltada para essas áreas, né? Sociais para as crianças e adolescentes. Ocupar, como eu falei, o tempo ocioso das crianças, dos jovens, de forma construtiva. Sim, é um projeto muito interessante, até mesmo porque a gente é uma cidade de fronteira, né? Sim. Todo mundo sabe aqui a questão da droga é muito presente aqui no meio dos jovens. E esses projetos, ele acaba que fortalecendo essas crianças a não ir, né? Para esse lado do consumo de drogas, o crime. Isso. E o esporte ajuda muito, né? Com certeza. Tem a questão das artes marciais também. Na Polícia Civil tem policiais envolvidos nesses projetos, na Polícia Militar também, entendeu? E eu sempre falo que a menina dos olhos da cidade, quando
pratica esporte, né, de verdade são os estádios. E a gente, quando entra em Guajará-Mirim, a gente vê um estádio que o Mané Garrincha, um dos maiores jogadores da história do nosso futebol, já pisou. Pois Tá queimado, é cinza hoje o nosso gramado. Um dos melhores destruído, né? Quem jogou, eu nunca joguei lá, mas quem jogou futebol lá Eu joguei 2 vezes. Olha. diz que era um dos melhores gramados do estado de Rondônia. Eu lembro que eu jogava hoje... num time chamado Rio Negro. Eu era moleque, acho que eu tinha 11, 12 anos. E eu ainda joguei 2 vezes lá. Eu só joguei nos campos da Comara. Não cheguei a vir aqui no João Saldanha, não. Aí, cara, o esporte é uma das secretarias, assim, que ela tem que ser bem assistida, né? Por conta desse social que ela é capaz de fazer no meio das crianças, né? Isso. E o outro projeto nosso também é trabalhar, né? Fomentar e assessorar, na verdade, o executivo. Sim. Felizmente, o nosso prefeito da nossa ligação foi eleito, o prefeito Netinho, que eu mando um abraço. A questão da guarda municipal, né? Nós acompanhamos aí a questão do nosso trânsito. A questão do bombeiro civil também, que a gente viu durante essas queimadas, a necessidade de um bombeiro civil estruturado, né? Com uma associação que funcione, que possa assessorar aí nossos parceiros aí, bombeiros, que tanto trabalharam, né? Sim. Nesses incêndios aí Isso que é verdade. devastaram a nossa Sobrecarregado região. nessa época agora, né? Os bombeiros civis, assim, tu teve alguma conversa com eles? Sentiu um certo apoio da parte deles? Sim, conversamos. Inclusive, eles pediram apoio para a questão da criação e efetivação das associações. Alguns ainda não estão bem regulamentados, falta estatuto, falta criar associação. Da mesma forma, a guarda municipal, né? Falta também estruturar, né, a parte de documentos, essas coisas. Exatamente. Esse é o papel do legislador também, assessorar o executivo na execução desses projetos. Interessante, cara. E aí, Vinícius, conta um pouco da tua história, cara. Policial civil, há quanto tempo já? 19 anos. 19 anos, Polícia Civil. Você já andou em mais estradas aí bem longas, né? Já. Foi a Brasília. Eu me identifico muito com a história do Eliel porque eu sou paraibano, minha família toda do sertão. Chegou aqui em Rondônia em que ano? Cheguei em 1991 em Rondônia. E aí trabalhei de tudo. Trabalhar sempre foi um forte para mim, eu nunca tive vergonha de nada disso. Inclusive, um dos primeiros trabalhos que eu saí de João Pessoa, quando eu vim para cá, eu trabalhava em oficina de bicicleta. E aqui eu vim vender bolo gelado e suco nas empresas. Isso muito cedo, sei lá, 14 anos de idade, alguma coisa assim. E aí a gente vem construindo a vida da gente sempre pautada nas coisas boas, e sempre buscando se elevar profissionalmente, pessoalmente, ou seja, para a família, enfim. E assim, eu tenho só gratidão pela vida, né? Tudo que eu já vivi, ou seja, hoje eu tô com 48 anos de idade. Eu tenho minha esposa, eu tenho meu filhinho, já sou avô de 3 netinhas. Sério, cara? Na verdade, 2 netas e 1 neto. Estão em Porto Velho. Mas é isso, assim, eu estava observando bastante as falas dali, a gente conversa muito sobre isso, inclusive no make-off, a gente conversa muito sobre isso, e uma das preocupações que eu sempre paira muito a minha cabeça é a questão da juventude. Eu falava muito com ele sobre isso, porque não só a questão de fronteira, como essa questão desses grupos criminosos, que a gente não pensa falar o nome aqui, mas que a gente precisa realmente ser multidisciplinar para a juventude. E aí essa pegada tem muito a ver com o Eliel, tem muito a ver com o Netinho, tem até a ver com o Ricardinho, que pega a parte da cultura. Sim. Né? Ou seja, o importante é o jovem se ocupar de coisas boas. Seja na igreja, seja na cultura, seja no esporte, na arte marcial, seja na guarda mirim, enfim, qualquer que seja a área. E aí é importante quando você tem um representante que você pode contar com ele para indicar essas políticas públicas para o executivo. E é isso que ele vai fazer muito. Eu tenho muita certeza, muita confiança nisso. Porque, assim, como eu sempre disse, dos meus amigos mais próximos, eu conheci no curso de Direito. Depois a gente se desconectou. Quando a gente veio se reconectar, que foi quando veio o convite para a Polícia Civil participar, inclusive a Polícia Civil, quando entrou com os 2 pés na campanha do Eliel, que aí a gente fez um evento, toda a Polícia Civil praticamente lá, e a gente declarando apoio para o Eliel, e foi muito legal isso, porque a gente se despiu de uma vaidade que, graças a Deus, a gente não tem. A gente não precisa. Né? Então, humildade, com os pés no chão, a Polícia Civil abraçou, mas crendo e com toda a confiança no mundo que o Eliel vai ser um excelente político. Ou seja, vai mostrar que a política vale a pena em Guajará-Mirim. É isso que a gente precisa mostrar.
Aí eu nem bato muito cabeça e falar, porque o político errou, o político não fez ou mal feito. Não. Eu acho que a gente precisa trabalhar com exemplos, com modelos. E aí, quem não quiser seguir o modelo, a população está atenta e vai ver se aquele modelo que foi empregado é o bom ou se o modelo que aí está é o bom. Então, cada um faz o seu julgamento, mas eu tenho certeza que os 759 votos do Eliel vão estar orgulhosos daqui a 4 anos do trabalho que ele vai fazer. E é nisso que eu me prendo hoje. E sou uma voz aqui no fim do túnel para o Eliel, sempre que virou, obviamente, um amigo, a família dele virou amiga da nossa família. E hoje todas as pessoas que fazem parte da coordenação são, de fato, amigos. Até numa das últimas vezes que eu coloquei uma foto da gente reunida, eu coloquei uma música tema, fala muito sobre amizade. E essa parte é interessante, porque o Eliel, ele sabe ouvir. Ele não é aquele cara, eu sei, eu sou o cara, sou o tal. Soberbo, né? Ele, ao contrário, ele tem muita humildade, sabe ouvir. E a gente Isso sempre que conquista conversa. a gente, né? E assim, é o Eliel vereador e mais 758, porque ele votou nele. Então, 758 pessoas lá com ele sentado naquela cadeira, inclusive nós. Isso é verdade, cara. O Eliel tem uma responsabilidade muito grande agora com essa carga, né? Sim. Mas eu tenho certeza que pela índole dele, pela competência, ele vai ter sucesso nessa empreitada dele como vereador. E eu quero dizer, Léo, para nossa audiência aqui, para vocês, tu não estarás só. Sei Você disso. vai estar com as pessoas que confiaram em ti e que votaram em você, a tua coordenação, as instituições que te apoiaram. Então, assim, você não vai estar só. Com certeza. Dificuldade vamos ter, infelizmente. Nós estamos, né, trabalhando para fortalecer esse serviço, esse projeto, mas ano que vem tenho certeza que a gente vai ter esse sucesso. O Netinho, né? O Netinho com certeza vai fazer essa parceria, então vai ser muito mais fácil caminhar com o prefeito eleito. É verdade? Só pedir uma parte aqui que ele não falou, mas ele está atento também, inclusive pelo próprio Netinho, que tem uma história linda ali no distrito do Iata. Né? Eu tenho uma irmã de coração lá, uma família, na verdade, de coração. E eu sempre falava por ele, o Iata. Quando ele fala com Mara, se estende, eu tenho uma absoluta certeza disso, se estende ao Iata, se estende às linhas diversas que existem lá. Porque o Iata foi um celeiro agrícola, né, histórico no município de Guajará-Mirim, e muito disso se perdeu realmente por falta de incentivo. Não é botar o dinheiro, é ajudar, entendeu? De alguma forma, seja através de um treinamento, seja através realmente de uma estrutura, mas retomar aquilo que é bom, né? Então tem o Iata, tem Surpresa, tem as linhas aí, todas de Guajará-Mirim, Comara, enfim. Não vou falar o nome de todas, senão a gente vai passar o dia inteiro aqui falando. É isso mesmo, só foi uma referência mesmo, Josivaldo. Inclusive, meu sogro nasceu no Iata, eu tenho um carinho muito grande, frequento bastante. O Iata tem muitos amigos lá. Surpresa, nós tivemos até votos em Surpresa, 4 votos, se não me engano. Então, estende às demais áreas rurais. A gente usa como referência. Meu avô viveu boa parte da vida dele no Cachoeirinha. Então, eu tenho um carinho muito grande pela nossa zona rural. Surpresa, você não foi lá, mas eu acredito que alguém lá viu a sua campanha e olhou e acreditou, né? Exatamente. Foi transparente Isso, hoje nós temos o privilégio de contar com as redes sociais, né? Isso, ajudou bastante. A gente já falou aqui, foi bastante difundida. E adicionando aqui o Vinícius falou, Josivaldo, a questão da nossa cultura, né? Eu vou falar aqui do Ricardinho, que agregou bastante aí na nossa campanha, né? É um nome forte que veio conosco, ligado à cultura. E eu lembro que no último evento do Boi, se eu não me engano, foi 2017? Eu não me recordo. Não recordo o ano que teve aquele grandioso evento aí do Boi Bumbá. Antes desse último que foi ano passado. Isso. Eu imaginava, até comentava com a minha família, que Guajará seria um novo Parintins, né? Provavelmente foi muito bonito. Foi muito grandioso, transmitido em rede nacional, nas televisões. Muito turista, fomentava a economia de verdade, né? Mas infelizmente tomou outros rumos, né? Mas a gente tem esperança que vai se reconstruir. Eu vejo que pelo tempo que os bois já tá, né, nessa pegada aí, eu acho que falta organização, né? Se eles se organizarem certinho,
fazer as agremiações, trabalhar o ano todo, ele acaba, assim, desenvolvendo um serviço sem ficar tão refém Isso, nós do precisamos... governo, vamos dizer assim. Isso, nós precisamos. Você sabe que Parintins, por exemplo, é uma ilha, ele vive do turismo. Faz-se um festival em 5 dias e aquela ilha lá vive o resto do ano tirando o sustento das famílias desse festival dos 5 dias, do turismo, né? Então, você falou agora que uma das saídas para o nosso município é o turismo. A gente caminhou bastante nesses 45 dias aí de campanha. Conversamos com bastantes empresários. Nós sabemos também, somos sabedores que a economia de Guajará-Mirim, infelizmente, gira em torno do pagamento dos funcionários públicos, né? Do dia 28 ao dia 5 de cada mês. Depois disso, o comércio vira um marasmo. Infelizmente ou felizmente, não sei, nossa área aqui, nossa região, mais de 90% de nossa extensão territorial é de preservação ambiental, né? É de reserva. Então, nós temos que construir políticas públicas que fomentem a nossa economia. A gente toma como exemplo Nova Mamoré aqui, é das economias que mais crescem no Brasil. Isso é né? verdade. Nós temos uma festa do leite aqui que é referência em toda a região norte. Lá se produz um dos maiores queijos já produzidos no mundo, né? Acho que já foi até pro Guinness. E é considerada a capital do leite aí do estado de Rondônia. Cidade que há 30 anos era vila de Guajará-Mirim. Verdade, Nova Mamoré virou Então uma é um referência exemplo aí, no estado. é um exemplo a ser seguido, Sim. né? De fomentar-se a economia, aproveitar o incentivo fiscal da nossa cidade, a grande capacidade turística que nós temos, né? Temos aqui a Serra do Parecis, o próprio Iata, que é uma extensão aqui da nossa orla aqui também, que poderia muito bem ser aproveitada. Tem nossos rios aqui, Rio Pacaás, tem um hotel aqui hotel ecológico, né? Então, um potencial turístico que precisa ser fomentado. Faltando apenas a infraestrutura, né, para poder melhorar esse potencial turístico, né? Bem, pessoal, esse bate-papo aqui do Papo Reto foi excelente, não foi, aí? Não foi nem tão... Gratidão. A gente conseguiu, assim, desenvolver bacana. Eu quero até agradecer a presença de vocês aí. É o primeiro, nós estamos ainda engatinhando. Espero que futuramente a gente possa estar mais desenrolado, vamos dizer assim, na apresentação, com mais outras pessoas que a gente vai chamar aqui para o decorrer da nossa trajetória, né? Nós que agradecemos, Josivaldo. Privilégio participar do primeiro aqui, bate-papo. Primeiro, a Francisca, que está ali atrás. Ela em 2 dias, ela está operando as câmeras. Você sempre preocupado também com a nossa política, né, com a nossa cidade. A gente é daqui, né, cara? A gente nasceu aqui, a gente quer viver aqui na nossa cidade, a gente não quer sair daqui para outro canto. Nossos filhos também, a gente quer que fiquem aqui. Então a gente quer só melhorar essa cidade, né? Que a gente ama, né? Pois é, Guajará-Mirim tem uma peculiaridade, das poucas cidades aí do estado de Rondônia que diminuiu o seu número de habitantes do último censo para esse, né? Isso é verdade. Infelizmente, nossos filhos vão e não retornam porque não tem atrativo, bem formado, não tem atrativo para se trabalhar. Mas precisamos, é um compromisso nosso mudar essa realidade. Isso é verdade. E aí, Vinícius? Parabéns. Parabéns pela iniciativa, um espaço de utilidade pública fantástico. Vamos continuar. Continue que já serei assíduo em assistir os podcasts e espero que realmente daqui a um ano a gente esteja aqui de novo, comemorando o aniversário. Comemorando, verdade. Contando os feitos lá Isso, já do primeiro mandato do vereador. Eu tenho falado, meus amigos, por onde eu tenho andado, pois nós não paramos ainda, eu e minha esposa, até dormimos pouco ainda. Eu tenho falado que meu mandato vai ser pautado por dois pilares. A legalidade, né? Que é obrigação do político, e a transparência. Nós temos que dar publicidade aos nossos atos. Isso que é legal, Eliel. É essa publicidade que ele vai fazer você... Eu tenho certeza que você vai querer se reeleger. E quando você é transparente no seu mandato, as pessoas que votarem em você, elas não vão te abandonar. Elas vão reconfiar, né, numa próxima eleição. Então, eu falo que se todo político fosse transparente nos seus atos, ele não teria dificuldade nenhuma em se reeleger. Então, que bom que você pensa dessa forma e vamos para frente, né? Vamos para frente. Vamos torcer que ano que vem, desde mil maravilhas, a gente consiga completar o nosso projeto
E a gente vai precisar bastante desse canal aqui para Opa, estamos aí, portas transparência. abertas. Você sabe que aqui Transparência é a casa nossos sua. atos. Eu sempre falo que o vereador, o político em geral, ele não pode trabalhar, não deve, né, trabalhar em prol dos seus próprios anseios. Deve trabalhar em prol dos anseios da comunidade em geral. Bem, obrigado. Tenho que vocês aqui, essa satisfação de tê-los aqui. Um grande abraço aí e até a próxima. E nossa audiência aí, eu quero agradecer que nos acompanhou aqui nesse momento e dizer que semana que vem nós estamos aqui com mais algumas outras pessoas aqui batendo um papo legal aqui no programa Papo Reto. Obrigado e até mais. Top.